Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, e que tem uma promoção de Dia dos Pais lá no Insta oficial da Bet Oficial da Nação. É só você seguir o regulamento e participar, tá certo? Olha só, então a gente trazendo aqui muita informação também com oferecimento do SofaScore. Lembrando que você baixa, ajuda demais o nosso canal. O SofaScore é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Vou deixar o QR Code aqui na tela durante boa parte do vídeo, né? E a gente trazendo aqui o embarque do Flamengo para Belo Horizonte. Flamengo que enfrenta aí o Atlético Mineiro amanhã, né, pela Copa do Brasil. Oitavas de final, né? Segundo jogo, o Flamengo precisa vencer por 1 gol para levar para pênalti, 2 gols para se classificar. E a gente tem aqui vários assuntos para falar com vocês, inclusive comentaristas aí da ESPN, né, respondendo sobre o Felipe Luiz. Eu vi muita gente espalhando fake news sobre o Felipe Luiz. Gente, não tem nada. A situação dele tá ok, não tem pressão, não tá em xeque, tá? O trabalho dele é bem avaliado no Flamengo. É óbvio que vai ter sempre pressão daqueles desesperados que adoram ver os times mudando de treinador, que acham o máximo isso, né? E aí depois pegam e detonam o Flamengo que mandou embora. A verdade é a seguinte, não tem nada acontecendo de errado. O trabalho dele é bem avaliado internamente. Ponto, tá? Então, eles fizeram a matéria. Flamengo joga de fato mal? Comentaristas da ESPN avaliam o trabalho de Felipe Luiz e dizem se pressão no técnico é justa ou não. Cara, primeiro que não tem nem pressão, tá? Se tem alguém criticando, eu de verdade não posso imaginar que está avaliando que o trabalho do cara tá ruim. Os números são impressionantes, né? Olha, o Zinho falando aqui, não acho a pressão exagerada porque o próprio Felipe Luiz comentou que tem o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. Aconteceram mais contratações de jogadores para esse elenco que já era o melhor, mas ainda não se adaptaram. Uma das grandes contratações nem ainda entrou, está sendo regularizada hoje, né? Então, também não é de uma hora para outra. Óbvio que a expectativa é grande agora com o Felipe Luiz, com esse elenco aí. Também, a expectativa também cresce, é muito maior para o Flamengo ganhar e conquistar. Como o time ainda não encaixou e oscila em alguns momentos, a pressão vai mais em cima do treinador. Os treinadores são os mais cobrados. Normal, né? O Pascoal falou o seguinte, o time do Flamengo é o melhor, o elenco é incomparável, mas precisa jogar melhor. Está faltando futebol para o time do Flamengo. Na verdade, todo o time oscila, né? Palmeiras, Flamengo, Botafogo também está numa fase terrível, mas só falam do Flamengo, né? E aí ele fala aqui o seguinte, colocar a culpa só no treinador, eu não concordo não. Cada um tem seu fator decisivo dentro do rendimento do Flamengo. Hoje o elenco é melhor do que o futebol apresentado. E é importante falar que perdeu com falhas individuais, do Léo Pereira e do Rossi, né? Que são maravilhosos, são excelentes jogadores, mas falharam, né? O Zé Elias, se espera mais do Flamengo em determinados jogos. Tem uma oscilação natural no meio do campeonato, muitos jogos e competições. É normal ter essas dificuldades, até porque os adversários já conhecem o Flamengo e entendem como joga. Cabe ao Felipe dar um plano B, melhores instruções e posicionamentos em determinados jogos para tentar tirar o melhor de seus jogadores. Acho que a pressão é exagerada, é uma pressão pela expectativa que se criou perante a qualidade que o Flamengo tem. A pressão no Felipe em alguns pontos determinantes foram algumas declarações que ele deu. E aí ele fala que, no mais, acho que ele está fazendo um bom trabalho. Cara, foram declarações que ele entendeu serem as melhores para aquele momento, né? Teve aquela que ele deve estar falando daquela questão do Pedro, inclusive, né? Mas eu, sinceramente, acho que o Felipe se saiu muito bem, tem um grupo fechado com ele, né? A gente percebe que o grupo está fechado com o Felipe Luiz. Eu, sinceramente, não vejo aí, tá? Um grande problema com relação aí a questão das declarações que o Felipe deu. Ele tem personalidade e ele foi muito bem, inclusive, acredito eu, tá? Ali
no controle, né, da situação, do que estava acontecendo. Pelo menos eu entendi dessa forma, que foi o melhor que podia acontecer. Olha, a gente trazendo aqui que, segundo o Flamengo, né, o Flamengo soltou aí a lista de relacionados. Vocês estão aí acompanhando imagens em parceria com Coluna do Fla, do embarque do Flamengo para Belo Horizonte. Os relacionados do Flamengo: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, De Arrascaeta, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Gonzalo Plata, Agostinho Rossi, Samu Lino, relacionado, ele saiu mancando no último jogo, mas está relacionado, Saul, Matias Vinha e o Wallace Ian, tá? Então, Everton Cebolinha relacionado, o Michael não foi relacionado. A gente tem aqui as informações para passar para vocês do boletim do clube, enquanto você assiste aí os jogadores do Flamengo embarcando. O Bruno Henrique: em função do acúmulo de jogos na temporada, o atacante passa por um controle de carga. Aí já vi muito torcedor falando: Flamengo entregou a Copa do Brasil. Flamengo está fazendo isso, já mostrando que não quer a Copa do Brasil, nem levou o Bruno Henrique. Cara, eles estão fazendo esse controle de carga nas duas competições. O Flamengo teve jogador que não foi para o jogo, inclusive contra agora o empate contra o Ceará. O Flamengo está fazendo um controle no geral, gente, no geral. E vai estourar, tem risco de estourar. Quase estourou a Arrascaeta nesse jogo contra o Ceará. O Jorginho teve que botar bolsa de gelo. Até o Samulino, que acabou de chegar, saiu mancando. Então, cara, vai acontecer. E o Flamengo tem que... Eu não tô aqui para ficar passando pano, não, gente. É porque estão criando tempestade em copo d'água. O Flamengo vai tentar se classificar. O Flamengo tem prioridade? Sim, mas vai tentar se classificar. O que tem que fazer é colocar na cabeça dos jogadores que é para ganhar esse jogo, que é importante para o Flamengo. E eles sabem disso, eles têm que saber disso, tá? A gente fica chateado, às vezes, porque quando cria a prioridade e torna isso público, né? Isso vai para a cabeça do jogador, que não tem tanta importância assim. Essa é a minha única reclamação, que não era para tornar isso público, a questão de priorizar. Você prioriza, ok, mas não torna isso público, como o Flamengo fez. Olha, o Danilo: o ultrassom realizado nesta terça-feira apontou boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador inicia trabalhos de fisioterapia no campo nesta semana e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. O Nicolás de la Cruz realiza trabalhos de força e mobilidade na academia do CT Jorge Elal e já retornou a exercícios em campo com a fisioterapia. O próprio Flamengo confirmando a informação do GE. Eric Pulgar se recupera de cirurgia no 5º metatarso do pé direito, realizada após lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A previsão do Pulgar é para outubro, tá, gente? Ainda tem o mês de agosto inteiro, setembro para outubro, tá? Do meio de setembro para outubro, o retorno do Pulgar. Ainda mais um mês e meio a 2 meses aí sem o Eric Pulgar, tá? Previsão, tá, gente? O Luiz Araújo não foi relacionado, essa para mim é a pior de todos os desfalques, devido ao desgaste pela sequência de jogos no ano, passa por um processo aí de controle de carga também. Então, o Luiz Araújo, tá? O Mauro César Pereira tinha uma expectativa que o Cebolinha e o Michael fossem relacionados, mas apenas o Cebolinha foi relacionado. O Michael, acredito eu, ainda está recuperando a sua forma. E por que o Carrascal não viajou? O Carrascal não viajou mesmo bidando, né? Ele bidou, hein? Bidou, saiu no bid, foi publicado no bid. Jorge Carrascal está regularizado na CBF e já pode fazer a sua estreia pelo Flamengo na competição seguinte, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, se o Flamengo passar do Atlético Mineiro. E aí, Libertadores e companhia nas próximas fases. Então, o nome do meia colombiano foi publicado nesta terça-feira, deixando o jogador à disposição da comissão técnica. O Carrascal pode ser relacionado, então, para a partida contra o Mirassol no sábado, às 18h30. A decisão sobre sua estreia caberá ao técnico, mas o reforço já tem condições legais de entrar em campo com o manto rubro-negro, tá? Então, o Carrascal já pode estrear contra o Mirassol, e eu vou dizer para vocês que é bem provável que ele seja relacionado contra
o Mirassol, tá certo? Olha só, a gente tem aqui também, para passar para vocês, algumas outras situações importantes aqui. Vocês acompanharam aí imagens, né, do embarque do Flamengo para Belo Horizonte. E a gente tem aqui também, para passar para vocês, olha só, que pro confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Felipe Luiz não poderá contar com Bruno Henrique e Luiz Araújo, como a gente falou. Ambos foram vetados pelo departamento médico e por isso ficaram de fora da lista de relacionados para a partida decisiva. É importante destacar que a ausência dos dois não se trata de uma escolha técnica ou de controle de carga por parte da comissão. A decisão foi exclusivamente médica, afastando qualquer interpretação de que Felipe optou por deixá-los de fora. Então, não teve isso de prioridade, tá? Então, por mais que o Flamengo... É o que eu falo, o grande erro do Flamengo foi ter falado que os jogadores iriam... que iria priorizar, fazer uma prioridade com jogadores e tal para competições do brasileiro, em segundo lugar a Libertadores, e a prioridade, a menor prioridade seria a Copa do Brasil. Esse foi um erro, não se comunica isso, eu acho, tá? É a minha opinião, tá? Que não deveria ter feito dessa forma. Então acaba que você gera uma pressão desnecessária, tá? Em cima do técnico, da diretoria, de tudo. Olha só, nesta quarta-feira, às 19 horas, na Arena MRV, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem aí 100% de aproveitamento no estádio do adversário, com 2 jogos e 2 vitórias. Tá? Então, para quem não está acreditando, tá? A primeira partida foi no Brasileirão do ano passado, vitória de 4-2, né? Uma goleada, chegou a estar 4-1, com gols de Bruno Henrique, Carlinhos e Ayrton Lucas. Bruno Henrique fez 2, problema do Bruno Henrique no Wiki, o cara fez 2 lá já. E o segundo jogo foi o mais memorável na decisão da Copa do Brasil, gol do Gonzalo Plata na reta final, garantindo o pentacampeonato da Copa do Brasil para o Flamengo dentro do Galinheiro, tá? Então, importante a gente falar aí que o Flamengo, então, tem essa situação, né, de ter 2 vitórias aí já, 100% de aproveitamento no Galinheiro. Cara, olha só, a gente teve essa situação aí do estádio, né, muita gente falando que o BAP não vai mais construir o estádio, que tem uma reunião na segunda-feira, inclusive no texto de convocação da reunião não se fala em questão de que o Flamengo vai desistir do estádio, né, é uma questão para falar de Maracanã. O jornal o Globo é que trouxe que eles vão explicar do porquê o Flamengo pode estar desistindo do estádio na segunda-feira. E um dos dirigentes que mais brigou pela construção do estádio na gestão do Landim, mas que não... Ele foi de várias gestões, é um cara que está no Flamengo sempre muito... Inclusive trabalhava com o BAP, né, na pasta de relações externas, o Cacau Cota. O Cacau Cota era da pasta do BAP, trabalhava com o BAP, amigo do BAP, tá? E o Cacau Cota disse que vai se manifestar sobre questão de estádio. Vamos ouvir o que o Cacau falou. Eu achei muito bacana da parte dele não querer falar sobre isso no momento que o Flamengo tem jogo decisivo, jogo importante pela frente. Fala, galera, Cacau Cota aqui. Fala, nação rubro-negra. Vamos falar, todo mundo perguntando de estádio. Calma, galera. O que tem de mais importante essa semana é o jogo amanhã pela Copa do Brasil. O jogo importantíssimo que vai decidir nossa classificação das oitavas de final, né? Temos semana que vem outro jogo importantíssimo pelas oitavas da Libertadores. Então eu já pedi aqui para o presidente do Conselho Deliberativo para que se adie essa reunião de segunda-feira, para a gente focar nisso. Está tudo tão focado, então já esperou tanto para se falar de estádio, de Maracanã. Eu acho que esse assunto tem que ser mais aprofundado, mais debatido, e não é o momento propício para a gente falar disso. O momento propício é de focar no resultado do campo esportivo. Temos 2 decisões importantíssimas pela Copa do Brasil e pela Libertadores, e eu acho que a gente podia adiar essa reunião e esse debate para mais para frente, ou então já era para ter acontecido. Então, vamos ter muita calma nessa hora, focar no jogo de amanhã, e eu não vou fugir desse assunto. Eu prometo para vocês aqui, está assumido o compromisso, eu vou a fundo nesse assunto do estádio, tá? Beijo no coração, saudações rubro-negras, vamos para cima dos galos mineiros, da galinha mineira amanhã. Boa. Vamos para cima semana que vem. Presidente do Conselho, por favor, vamos pensar. É isso aí, ele pedindo para adiar a reunião
do Conselho, essa reunião que pode ser muito polêmica no momento aí de decisão de Libertadores, questão aí de... ou que falem apenas do Maracanã, né? Mas não é momento de decidir aí questão de estádio. Cara, eu acho que o Flamengo deveria sim manter a construção do estádio no gasômetro e apenas... Olha, nós vamos construir com mais tempo, já falei isso mais cedo. Construir com um prazo maior, mas já definir tudo. Do jeito que tá, o torcedor fica sem saber, vai construir, não vai construir, e aí gera esse tipo de polêmica, esse tipo de debate que é desnecessário. Então é isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!